Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Annelise Malman e sou palestrante espírita. Faço parte do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Essa casa tão acolhedora, que conforta tantos corações, nos traz conhecimento, nos traz discernimento e tranquilidade frente às adversidades das nossas vidas. Semana passada, a nossa casa comemorou 23 anos de existência. Eu vou deixar o endereço aqui para que vocês possam acessar o site e conhecer o nosso trabalho. Desses 23 anos de casa, eu frequento já há 20 anos esse lugar tão especial que eu considero minha segunda casa. Comecei lá menina, ainda com 18 anos de idade, participando dos estudos doutrinários, do atendimento a público, do passe, das palestras e daquele trabalho maravilhoso que eles realizam, que é o estudo da espiritualidade dos animais. Conto isso para vocês, para que vocês saibam que o Espiritismo é uma doutrina encantadora, uma doutrina que respeita credos, respeita as diferentes religiões, respeita todo e qualquer ser vivo, especialmente a nossa casa, que consegue ter esse olhar especial também para o desenvolvimento dos animais e para o nosso desenvolvimento enquanto seres aqui nessa trajetória terrena. Antes de iniciar o capítulo de hoje e falar sobre o que eu vim dizer, eu queria trazer a seguinte reflexão de que muitas vezes as pessoas fazem críticas a respeito das religiões, muitas pessoas que não acreditam em Deus e tem todo o direito de não acreditar, pois nós temos livre-arbítrio e podemos acreditar naquilo que é mais significativo para cada um de nós. Mas de qualquer forma, né, algumas pessoas eu já vi falando que será que existiu realmente Jesus? E Deus, será que Deus existe? Poder pensar que independente de acreditar ou não, as palavras de Jesus e os seus ensinamentos, eles só nos fazem bem. Eles só nos ensinam a sermos pessoas melhores. Então, independente da sua crença, eu gostaria de fazer um convite de ouvir essas palavras que nos trazem tanto crescimento, nos trazem evolução, fazem o bem para nós e para o outro. Então, por que fechar os ouvidos, né, para que fecharmos os nossos olhos, se nós podemos ler, estudar, refletir, porque o Espiritismo, além de tudo, além do conforto que ele nos traz, além dos ensinamentos, ele é a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé que não é cega, a fé que nos permite estudarmos, questionarmos, pensarmos se aquelas palavras têm significado e interpretarmos da melhor maneira possível. Nós sabemos que por muitos anos e ainda nos dias de hoje, as palavras de Jesus Cristo e o nome de Deus, ele é usado em vão e é usado de formas errôneas, de formas para beneficiar as pessoas que estão em guerra pelo poder e que usam o nome de Deus conforme as suas convicções e o seu caráter. Então é muito importante a gente ter esse cuidado de podermos discernir o que é certo, o que é errado. Se as palavras de Deus, se os ensinamentos do Cristo estão sendo levados em vão, estão sendo trazidos em vão, ou se eles têm fundamento. Então hoje eu trago um capítulo no qual me designaram para ler
e abordar aqui, nesse momento que a gente está vivendo tão crítico, tão duro, tão devastador para todos nós, porém devastador para um grupo de pessoas que talvez não tenham os recursos que a gente tem. Talvez algumas pessoas que tenham recursos estão nesse momento perdendo seus recursos, perdendo suas condições de vida financeira, perdendo seus entes queridos para uma doença tão pequena, aparentemente invisível, como já falei em alguns momentos, mas que está aí e que ela veio para nos ensinar. Então eu trago hoje o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um pequeno trecho desse capítulo para a gente poder fazer essa reflexão, poder pensar um pouquinho. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, Jesus dirá para aqueles que tiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Os justos então vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e lhes oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade eu digo a vocês, que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Esse é um pequeno trecho, é o capítulo 1, tá? Do capítulo 15, o item 1. É um pedacinho só que eu separei para que a gente pudesse pensar, né? Que Jesus falou: toda vez que nós fizermos algo para os nossos semelhantes, é como se fosse para Ele que nós estamos fazendo. Então, poder refletir nesse período que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão dependendo do nosso apoio, da nossa ajuda, de estendermos a nossa mão, da nossa acolhida, da nossa doação, da nossa caridade, não é mesmo? Então pensarmos que não há nada que nós não tenhamos, que nós não possamos dar. Significa que sempre há algo que eu posso doar para o outro. Então vamos pensar, bom, tem pessoas carentes de alimento, carentes de roupa, carentes de assistência de saúde, de educação. E nós sabemos que o nosso mundo já vem com essa carência há muito tempo. Não é só agora no momento da pandemia. Nesse momento tudo se tornou mais crítico. Nesse momento a situação ela se torna mais grave. A gente percebe que com a crise da saúde, com a necessidade de pararmos os nossos trabalhos, de isolamento social, a gente sabe que a crise ela está bem maior, não é mesmo? Ela está mais acentuada. Então, coisas que já vinham acontecendo e que talvez nós
envolvidos com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, nós estávamos deixando apenas para os governantes resolverem. Porém, agora, não só deles a gente precisa esperar uma ação. Sim, precisamos que eles ajam, porém, nós precisamos lembrar desse ensinamento. Então, bom, se eu tenho alguma condição maior de auxiliar os nossos semelhantes, né, os meus semelhantes, por que não fazê-lo? Se eu estou em condições de saúde, se eu tenho uma estabilidade financeira, se eu tenho um teto, um lar construído, como eu posso doar um pouco do meu tempo para o outro? Seja financeiramente, seja com uma palavra amiga, acolhedora, uma palavra de apoio. Hoje nós temos as redes sociais que nos auxiliam muito a unir, a levar palavras de conforto para aqueles que estão em desespero. Nós temos muitos dos nossos semelhantes em situações de depressão sendo agravada em função da pandemia, e já sofriam dessa doença mental e que vem se acentuando. De que forma a gente pode ajudar essas pessoas, né? Claro que o ideal é que eles tenham um acompanhamento profissional especializado. E nós sabemos que tem muitos psicólogos fazendo atendimentos, fazendo vídeos, conversas, utilizando esse recurso para amenizar a dor dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Isso é uma forma de ajudar. Outra forma de ajudar que a gente tem o poder contribuir com os pequenos negócios, os artesãos, as pessoas que a gente sabe que estavam ali remando na dificuldade para manter o seu negócio e que agora com a crise fica ainda mais difícil sustentar. Comprando, a gente usa coisas no nosso dia a dia que a gente pode comprar do pequeno empreendedor, a gente pode investir nele, ajudar os nossos irmãos que estão nas ruas. Bom, eu não tenho dinheiro para comprar um alimento, de que forma que eu posso ajudar? Eu posso preparar o alimento se eu não tenho dinheiro para contribuir. Mas eu tô com muito medo de colocar a mão na massa, de levar os alimentos, de ir para as ruas em função do vírus, em função de todo esse cuidado que a gente tem que ter. Bom, então você pode fazer uma doação com o dinheiro, com a transferência, que vai te proteger e vai estar ajudando o outro. Então, falar de caridade é falar justamente disso, né? De quantas pessoas a gente pode auxiliar, quantas pessoas estão ao nosso alcance. E se cada um de nós fizermos um pouquinho, o alcance que a gente tem, de auxiliar os nossos irmãos que estão nessa caminhada junto conosco. Um dia eu li que todos nós estamos no mesmo barco e a reflexão era: não, nós não estamos no mesmo barco. Tem pessoas, nós estamos passando pela mesma tempestade. Tem pessoas que estão num iate e outras estão numa canoa. Então, da gente pensar, né? Se a gente está numa situação mais confortável, não que estejamos confortáveis, porque lá no nosso íntimo nós sabemos das nossas angústias, do quanto mais do que nunca os nossos medos, os nossos anseios, eles estão presentes, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser o futuro, porém a gente consegue de alguma forma ter um conforto um pouco maior. Tem pessoas que estão no modo sobrevivência e que as questões emocionais vão ficar para depois.
Nós estamos num modo sobrevivência com um pouco mais de tranquilidade, de conforto. Então as nossas questões emocionais, elas vêm à tona também, e isso deve ser olhado com muito carinho. E aí eu venho dizer para vocês que a fé, ela sim move montanhas. Sei que muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas se deixam levar pelo medo, mas a fé, ela move montanhas. Quando a gente tem fé e tem o poder de depositar nossa energia na fé, a nossa vida, ela vai passar por terremotos, por tsunamis, por pandemias, mas ela vai passar de um jeito diferente. Ela vai passar de um jeito acolhedor, de um jeito tranquilizante, vai ser de um jeito sábio. Não que nós saibamos de tudo, nós não sabemos. Não que nós não tenhamos medo, nós temos. Porém, quando nós temos fé, nós temos a certeza de que algo maior há por trás de tudo isso. Há uma sabedoria natural da vida, de colocar as coisas nos lugares que têm que ser colocados. O sofrimento, ele vai fazer parte nesse momento. E ele não é nada bom. E não é nada bonito da gente pensar, né, que muitas pessoas vão sofrer, que nós vamos sofrer para precisarmos aprender, para precisarmos crescer, para precisarmos olharmos uns para os outros. Porém, não é uma escolha, não está no nosso controle. O que está no nosso controle é podermos estendermos as mãos, é podermos termos a fé raciocinada, estudar, ler sobre o que, nesse caso, o Espiritismo, que é o que eu estou trazendo, lermos, nos aprofundarmos, vermos se aquilo tem significado e que significado tem para as nossas vidas. E se não faz sentido, podermos questionar, podermos refletir. Nós temos esse direito. Então, esse era o recado que eu queria passar hoje, trazer essa palavra de que nós podemos muito. Nós podemos, através da fé raciocinada, da caridade, nós podemos mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Lembrando que hoje, no dia de hoje, na situação que nós estamos vivendo, no momento atual, caridade é também nos distanciarmos de quem amamos. É principalmente sabermos tomar os cuidados adequados com a nossa higiene pessoal, com a lavagem de mãos, com o uso de máscaras, com o distanciamento, o isolamento social, e tomarmos muito cuidado quando formos a sairmos de casa ou estivermos com outras pessoas. Isso também é caridade, isso é amor ao próximo, isso é amar a si mesmo e amar o outro, porque quando eu me amo, eu me cuido, e quando eu me amo, eu sei amar o outro e eu quero que ele se cuide também. Pensando também desse modo, antes de finalizar, eu gostaria de falar que nós teremos aí pela frente tempos difíceis e que vão melhorar, porém tempos em que nós precisaremos reaprender a nos comunicarmos com o outro. Principalmente nós brasileiros, tão acostumados com afeto, com abraço, com beijo, com carinho. E nós vamos precisar aprender a cumprimentar as pessoas que amamos de outras formas. Um olhar amoroso, uma palavra amiga, um eu te amo, você está bem, posso te ajudar. Tudo isso são palavras e são gestos
que a gente não vai fazer com o corpo, e sim com palavras, com o olhar, com o cuidado. Para finalizar, então, eu gostaria de ler uma prece que eu acho que é bem legal para esse momento, bem transformadora. É a prece de São Francisco de Assis. Convido você que está aí do outro lado a mentalizar essa prece. Se quiser, pode verbalizar junto comigo. O importante da prece é que ela venha do coração. Todas as vezes que você quiser fazer uma prece, estiver em dúvidas, estiver com medo, respire profundamente. Eleve o seu pensamento a Deus, o seu Deus, a forma que você imagina que Ele seja, e peça proteção, peça sabedoria, peça discernimento. Emane a prece que vem do seu coração. Você vai falar palavras que venham do seu coração. E temos essa prece também, que ela não pode ser só lida, ela precisa ser sentida e vivida. Vamos juntos? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Desejo a todos que recebam essa prece com muito amor e carinho, da espiritualidade maior, dos nossos mentores, dos nossos protetores, anjos da guarda, como vocês quiserem nomear, e que a gente possa nesse momento receber esse consolo, esse conforto, esperança, paz, amor, verdade, tranquilidade, e que a partir disso nós possamos ser instrumentos da paz de Deus. Que assim seja.